Olá, caro aluno. A nossa aula será sobre o papel do controle interno, tema do 8º fascículo do curso Controle Social das Contas Públicas. Vamos começar com a citação do economista e cientista social Bresser Pereira, que foi também ministro da Fazenda do presidente Sarney. Toda sociedade, para se coordenar, usa um conjunto de mecanismos de controle ou de coordenação, que podem ser organizados e classificados de muitas maneiras. São 3 os principais mecanismos de controle. O Estado inclui o sistema legal ou jurídico, constituído pelas normas jurídicas e instituições fundamentais da sociedade. É o mecanismo mais geral de controle. Estabelece os princípios básicos para que os demais mecanismos possam funcionar. O mercado é o sistema econômico em que o controle se realiza por meio da competição. Sociedade civil, estruturada segundo os diversos grupos sociais que tendem a se organizar para defender interesses particulares, corporativos e para agir em nome do interesse público. Alternativamente, Bresser Pereira apresenta uma perspectiva funcional e mais geral para categorizar o controle, o qual também implica 3 formas de aplicação: hierárquico ou administrativo, executado no interior das organizações, sejam elas públicas ou privadas; democrático ou social, envolvendo o exercício de uma abordagem política sobre as organizações e indivíduos; e econômico ou de mercado, exercido no espaço desse ambiente. Esse critério funcional de classificação de controle é exercido com a utilização de vários instrumentos ou mecanismos, além do sistema jurídico-legal. Econômico ou de mercado, exercido no espaço desse ambiente e onde a concorrência se encarrega de propiciar os melhores resultados, com os menores custos e sem a necessidade de uso do poder. O democrático ou social, envolvendo o exercício de uma abordagem política sobre as organizações e indivíduos. Nele, a sociedade se organiza formal e informalmente para controlar não apenas comportamentos individuais, mas para controlar as organizações públicas. Cuida, por exemplo, da governabilidade, da confirmação dos direitos dos cidadãos, da representação política, da legitimidade e responsabilização dos governantes, os administradores públicos, em função do interesse público. Hierárquico ou administrativo, executado no interior das organizações públicas ou privadas, está ligado ao nível de execução das decisões, sendo categorizado em 3 formas práticas: caráter tradicional associado à administração patrimonialista do Estado; de cunho burocrático, racional, legal, no qual os objetivos e meios mais adequados para atingi-los são rigidamente definidos na lei; exercidas de forma vertical, controle de procedimentos; e horizontal, segmentação dos poderes e competência. Teor gerencial, racional, vinculado à administração pública, gerencial ou nova gestão pública, onde continuam a ser utilizados os mecanismos de verificação e certificação próprios da administração burocrática, mas com crescente nível de substituição por mecanismos de controle e posteriori de resultados previamente contratados. Considerando esses critérios, Bresser Pereira afirma que o controle pode ser exercido por instrumentos ou tipos de mecanismos, os quais são utilizados de forma combinada, de acordo com o estado evolutivo das sociedades: primitivo, pré-capitalista, complexo, capitalista liberal, capitalista burocrático e capitalista globalizado. Peter Drucker, considerado o pai da administração pela revista Business Week, considera a administração como um conjunto de conhecimentos interdisciplinares aplicados a práticas organizacionais, exercida por pessoas, que esse exercício compreende planejamento, organização, ajuste, mensuração e formação de pessoal. De outra parte, Drucker registra que há 3 tarefas básicas da administração: refletir com atenção e definir qual a finalidade e a missão própria da organização, independente de ser ela uma empresa privada ou entidade pública; conseguir com que o trabalho seja produtivo e o trabalhador nele se satisfaça; e cuidar das responsabilidades sociais da empresa e dos efeitos sociais de suas atividades. O exercício da administração será tão mais adequado quanto maiores e melhores forem as habilidades ou aptidões específicas das pessoas, administradores, que o realizem. Em termos de tomar decisões eficazes, comunicar-se com a organização, aplicar adequadamente os controles e as mensurações, ser capaz de trabalhar com orçamentos e com planejamento, ser capaz de empregar instrumentos analíticos, as ciências da administração. Drucker apresenta ainda 3 principais características dos controles vigentes em qualquer organização. Não podem ser objetivos neutros,
porque nas organizações em que ocorram situações complexas, o ato de medir não é um objetivo neutro, haja vista que ele recebe influências, altera a situação e o observador. Devem concentrar-se nos resultados, porque representam a ligação da organização com o mundo externo, clientes ou usuários. E é desse ambiente que depende o futuro de uma empresa ou de uma entidade não empresarial. São necessários para os conhecimentos mensurados e para os não mensuráveis, haja vista que o equilíbrio entre as variáveis que condicionam esses acontecimentos é essencial para a continuidade de uma organização. Para que o administrador possa exercer o controle, e os controles devem atender a 7 requisitos, ainda de acordo com Drucker. Observância é um princípio da economia, na medida em que a concepção e uso de um sistema de controles devem definir que informações mínimas são necessárias para o exercício do controle. Caracterização de especificidade. Haja vista que os controles devem ser relevantes, por si mesmos, importantes quanto a objetos básicos definidos, a prioridades estabelecidas. Adequação ao caráter e à natureza dos fenômenos, que se medem, pois permitirá o conhecimento mais apropriado possível dos acontecimentos relativos ao que se intenta controlar. Congruência. Com os acontecimentos medidos, pois muitas vezes é mais valia de uma aproximação por faixa de enquadramento do que por um número exato sobre o qual não se possui qualquer nível de confiabilidade. Revestidos de oportunidade, na medida em que a dimensão temporal dos controles deve se vincular à extensão do tempo e do fato medido. Dotados de simplicidade, porque os controles complicados não funcionam. Passíveis de operacionalização, no sentido de que devem ser focados na ação e não na informação. A função controle é parte integrante do processo da gestão das organizações privadas ou públicas, que fazem uma sociedade, e na administração pública ela é normalmente vinculada a um conjunto de regras que faz parte de um sistema jurídico estudado na seara do direito administrativo. Além disso, a função controle é representada por qualquer ação tomada pela administração pública com o objetivo de atingir metas pré-estabelecidas. A administração pública planeja, organiza, supervisiona a execução de inúmeras funções. Estas atividades, caso não sejam bem executadas, devem resultar no atingimento dessas metas. Definições e função do controle interno. No âmbito nacional, o Conselho Federal de Contabilidade define que o sistema contábil e de controles internos compreende o plano de organização e o conjunto integrado de método e procedimentos adotados pela entidade na proteção de seu patrimônio, promoção da confiabilidade e tempestividade de seus registros e demonstrações contábeis e de sua eficácia operacional. A definição do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, a IBRACON, controle interno compreende o plano de organização e o conjunto ordenado dos métodos e medidas adotados pela entidade para proteger seu patrimônio, verificar sua exatidão e o grau de confiança de seus dados contábeis. Já para Eli Lopes Meirelles, controle interno é todo aquele realizado pela entidade ou órgão responsável pela atividade controlada, no âmbito próprio da administração. Assim, requer controle efetivado pelo executivo sobre seus serviços ou agentes, é considerado interno. Como interno também será o controle do legislativo ou do judiciário, por seus órgãos de administração, sobre o seu pessoal e os atos administrativos que pratiquem. Apresentadas essas definições sobre o controle interno, constata-se como uma de suas convergências o fato de que essa função é essencial para que sejam asseguradas as condições mínimas de realização do que fora planejado pela gestão das organizações, acompanhado da necessidade de estabelecimento de padrões de medida e de comparação que permitem o monitoramento e avaliação dos processos e correspondentes resultados. Visando auxiliar a tomada de melhores decisões e de correção na continuidade da gestão. Na medida em que a gestão pública evoluiu, saindo de uma visão tradicional ou burocrática para uma abordagem de gestão por resultados, os sistemas de controles formais também avançaram, passando a adotar uma postura preventiva, com ênfase no controle a priori dos procedimentos, ao invés de permanecerem nos pressupostos de desconfiança em relação ao administrador. No campo do direito administrativo, Eli Lopes Meirelles indica que a função do controle da administração pública é apresentada como a faculdade de vigilância, de orientação e correção, que um poder, órgão ou autoridade exerce sobre a conduta funcional do outro, e que no âmbito da administração direta ou centralizada decorre subordinação hierárquica. E no campo da administração indireta ou descentralizada, resulta na vinculação administrativa nos termos da lei instituidora das entidades que a compõem. Assim, o controle é exercido de forma irrestrita e ilimitada, todos e por todos os poderes do Estado, estendendo-se a toda a administração e abrangendo todas as suas atividades e agentes,
sendo classificados em vários tipos e formas de atuação para atingir os seus objetivos. Essas classificações indicam que o controle administrativo ou executivo é aquele exercido pela própria administração sobre seus atos e agentes. O controle legislativo ou parlamentar diz respeito ao poder legislativo, imprime sobre os atos e agentes do poder executivo e, por último, o controle judiciário, que é referente à correção dos atos ilegais de qualquer dos poderes, pelo judiciário, quando lesivos ao direito individual ou patrimônio público, e não sintetizados de forma a seguir indicada. De acordo com seu fundamento, pode ser hierárquico ou finalístico. Em razão da localização, o órgão que exercita pode ser interno ou externo. Em virtude do momento em que é exercido, pode ser prévio ou preventivo, a priori, concomitante ou sucessivos, e subsequente ou corretivo a posteriori. Conforme o aspecto controlado, pode ser a legalidade ou legitimidade e de mérito. Outra abordagem do direito administrativo é apresentada por Di Pietro, segundo a qual o controle da administração pública é poder de fiscalização e correção sobre ela, exercem os poderes judiciário, legislativo e executivo, com o objetivo de garantir a conformidade de sua atuação nos princípios que lhes são impostos pelo ordenamento jurídico. São vários os critérios mencionados por Di Pietro para classificar a modalidade de controle. 1. Quanto ao órgão, controle administrativo ou legislativo judicial. 2. Quanto ao momento, prévio, concomitante ou posteriori. Quanto à integração do órgão que executará a estrutura do órgão objeto de sua execução, interno ou externo. 4. Quanto ao aspecto da atividade administrativa a ser controlada, de legalidade ou de mérito. A base normativa para a implantação do controle interno na administração pública no Brasil e a Constituição Federal de 1988, que disciplinou nos artigos 31, 70 e 74 os delineamentos para o sistema de controle interno na União e nos municípios adotados por simetria, nos estados e no Distrito Federal. Em comentários sobre essa previsão constitucional para a função controle, Ferreira Filho indica que o termo fiscalização procura arrolar de modo mais amplo possível quem está sujeito à fiscalização. E a expressão fiscalização financeira alcança os demais termos mencionados, contábil, operacional, patrimonial. As abordagens a serem adotadas nessa fiscalização possuem as seguintes características. Legalidade. Consiste em verificar se o ato se coaduna com as exigências formais ou com os padrões materiais que para ele formula a lei. Além do que, nessa verificação da legalidade, se inscrever a apreciação da adequação o ato à finalidade. Legitimidade. Refere-se à substância do ato, pois o ato legítimo deve considerar o que está prescrito ou não, proibido na legislação, e se a substância se ajusta a esta, assim como os princípios não jurídicos da boa administração. Economicidade. Refere-se à avaliação se o ato da administração foi efetuado de maneira a alcançar o resultado a custo adequado, razoável, não necessariamente ao menor custo possível. A aplicação de subvenções e renúncia de receitas é relativa à forma de como a União e seus entes da administração direta e indireta realizam a aplicação de recursos originários de subvenções ou de renúncias. E o controle externo e interno. Entende-se por controle externo aquele que é exercido em nome do povo, na democracia, o soberano pelo poder legislativo, sobre a probidade quanto aos dinheiros públicos, sua guarda, administração, emprego, etc., por parte de qualquer poder. Esse controle compete, no plano federal, ao Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União. O controle interno, por sua vez, é a classificação feita pelo próprio poder que dispõe de recursos públicos. Assim, se alguém não familiarizado com o dia a dia da administração pública perguntar o que faz o controle interno, a resposta está no artigo 70 da Constituição Federal de 88. Além disso, o texto condicional define ainda a responsabilidade do sistema de controle interno no artigo 74. Deste modo, a Lei Maior delineou as instâncias de controle da administração pública, estabelecendo a previsão do sistema de controle interno. Este, por sua própria natureza, atua nos limites dos órgãos ou entidades ao qual está vinculado. De maneira diversa, o controle externo é aquele realizado por um ente externo, que vem a ser o próprio Poder Legislativo, por meio de seus órgãos auxiliares, que são os Tribunais de Contas. A Lei Federal 4320, 17 de março de 64, estabelece normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Com a Constituição de 88, a Lei 4320, 64, foi recepcionada como status de lei complementar
em virtude da previsão do artigo 65, parágrafo 9º, incisos 1º e 2º. O controle da administração pública tem no orçamento um dos focos prioritários, conforme previsto no artigo 75. A legalidade dos atos que resultem a arrecadação de receita ou realização de despesa, o nascimento ou extinção de direitos e obrigações. 2. A fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos. 3. O cumprimento do programa de trabalho, expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços. Considerando esse dispositivo legal, Cruz preceitua que controlar a realização do orçamento consiste em acompanhar, obter feedback e ter condições de redirecionar as ações ainda no decorrer do exercício e de aprimorar o planejamento, associando essa função a planejamento e ressaltando que se este não houvera de forma direta, não restaria algo a controlar. Já para Peter e Machado, essa previsão legal ressalta a grande preocupação com o aspecto legal e com a formalidade e abrangência do controle, compreendendo a execução orçamentária e financeira e o cumprimento das propostas e das melhorias ao bem-estar social da sociedade, traduzidas nos programas de trabalho. Assim, pode-se inferir que a atuação dos entes públicos visando a satisfação das necessidades da sociedade necessita de planejamento e controle, e que o orçamento é peça fundamental para o planejamento das ações, mas para sua correta execução exige a atuação de diversas instâncias de controle, podendo-se afirmar, aonde quer que se utilizem recursos públicos, será obrigatório o controle.